Deus muito santa e sabiamente, com poder, sustenta o que formou, seu governo, seu cuidado. A palavra do Senhor diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos estar sentados, irmãos. O assunto dessa noite, o tema, dessa minha exposição aqui com os queridos essa noite, é um novo tempo. Um novo tempo. É o assunto que eu quero tratar com os queridos irmãos nessa noite de sábado, neste primeiro culto de 2021. Meus irmãos e irmãs, é fundamental estar preparado para o ano de 2021. Nós estamos num momento que é um momento de traçar objetivos, traçar metas, para serem alcançadas neste ano, cumprir, fazer cumprir o planejamento que cada um dos irmãos aqui provavelmente, se não faz, mas deveria fazer para a sua vida deste ano, Porque nossa vida tem que ter planos, tem que ter objetivos. Também é um ano para nós nos adaptarmos àquilo que não se pode mudar deste ano, e também a crescer com os desafios que vão aparecer perante o nosso caminho. Então deixa eu focalizar neste ponto. Além de planejar nossos planos, traçar as metas, traçar os objetivos, cumprir, portanto, o nosso planejamento deste ano, também é um momento de nos adaptarmos àquilo que não se pode mudar, porque há coisas que acontecem na nossa vida que não se pode mudar. Por exemplo, o ano de 2020 teve a pandemia. Nós estamos ainda vivendo a pandemia. Você e eu, nós temos como mudar a pandemia? Nós não temos. Há coisas que acontecem que são assim. Então, talvez neste ano pode ocorrer coisas na sua vida que você não tem condições de mudar, mas que você vai ter que se adaptar a isso. E também é um ano que nós devemos crescer com os desafios que porventura venham a aparecer diante de nós, que venham surgir no nosso caminho. Falando então para a igreja do Senhor, os irmãos que estão aqui, a igreja do Senhor, nós, a igreja do Senhor, esse ano de 2021, devemos, portanto, ser impulsionados, devemos ser empurrados, tá certo? Devemos correr atrás de viver uma vida impulsionada, desejosa, uma vida que tenha uma prática, tá certo? A ideia de impulsionado é isso. Portanto, uma vida impulsionada a ter o quê? Esperança e fé. Esperança no Deus que tudo pode, e fé naquele Deus também que todas as coisas podem. Para quê? Para que por meio dessa esperança e desta fé, possamos ter a condição de viver aquilo que vem pela frente. E se eu perguntasse aqui aos irmãos, o que é que vem pela frente? O que é que vai ocorrer na nossa vida deste ano? Nós não temos resposta para isso. Nós sabemos o fim. O fim é que a igreja será gloriosa com o seu Senhor, porque Cristo vencerá. Mas nós não sabemos o que poderá nos acontecer amanhã, mês que vem, nós não sabemos, Mas o que nós temos que fazer então é ter esperança em Deus e ter fé. Que esse que está conosco vai nos ajudar a viver tudo aquilo que vier pela frente. E o que pode vir pela frente? Coisas boas, mas também coisas ruins. Mas eu quero lembrar aos irmãos que a palavra nos diz. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é que vai nos cooperar? Coisas boas ou coisas ruins, de acordo com Romanos 8. Mas, queridos irmãos, voltemos ao texto que nós lemos aqui. Verso 18 nos diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei das antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Aí vem a pergunta, olha, porventura não percebeis? Vocês não estão percebendo? Percebendo o quê? Por que ele faz a pergunta? Percebendo o que ele falou anteriormente, que ele está fazendo coisa nova.
E essa coisa está saindo à luz, ou seja, essa coisa está ficando evidente, claro. Aí vem a pergunta, vocês não estão percebendo isso? Aí ele continua, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, nós temos que entender aqui que nós devemos ser gratos. Nós devemos ser gratos a Deus, e eu acredito que nós que aqui estamos somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus por termos passado por 2020, um ano tão difícil, um ano tão complicado, não só, queridos e amados irmãos, para nós aqui, mas para o mundo todo. A igreja perseguida, que já sofreu ainda mais nesse ano de pandemia. A igreja do Ocidente, nós, que somos livres, não temos aqui perseguição como nossos irmãos ali no Oriente Médio, em parte do leste europeu, África, Ásia, mas nós também sofremos, Quantos não perderam o seu emprego, não perderam a sua renda? Quantos não perderam familiares desta pandemia? Foi um ano complicado para o sistema político, complicado para a economia, complicado para o sistema de saúde dos países e assim por diante. Mas apesar de toda essa tempestade, de toda essa turbulência que veio, para deixar mais próximo de nós o que eu quero dizer, toda essa enchente que ocorreu em 2020, e tantos problemas, o Senhor nos preservou. Passamos por ela, estamos aqui. Se estamos aqui de pé, mantendo todos os nossos projetos pessoais, nós devemos então ser gratos a Deus por isso. Devemos louvar ao Senhor, sermos agradecidos, porque Ele nos preservou. E eu preciso lembrar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Há muitos que queriam estar onde você está. Há muitos que queriam. E devido às situações da vida, não pode estar. Se você está onde está, eu sei que você tem muitas dificuldades, mas irmãos, nós temos o Senhor. E como eu disse a você, qual é o meu assunto aqui essa noite? Um novo tempo. Irmãos e irmãs, nós estamos caminhando para um novo tempo. E deixa eu te mostrar isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Atravessamos 2020. Atravessamos essa enchente de problemas, que se levantou sobre o mundo. E que eu posso deixar bem claro para os irmãos. Não é a primeira e nem a última. Haverá outras. Os sinais vão se aproximando, então as coisas vão ficando mais difíceis, para nos lembrar uma coisa. Você lembra que está lá em Apocalipse, que Jesus constantemente nos lembra? Eis que cedo veio. Jesus veio. Então as coisas vão caminhar assim, de mal a pior. Mas queridos, estamos aqui. E aqui eu acredito que estou falando para pessoas, para irmãos e irmãs, que têm projetos pessoais. Se eu perguntasse aqui a cada um de vocês, olha, o que é que você planeja, o que você deseja alcançar em 2021? Cada um de nós aqui vamos ter seus projetos. A igreja, por exemplo, ela tem projetos, ela tem planos. Se você pensar em nós aqui como instituição, como igreja, nós também temos planos. O que é que nós podemos colocar como metas da Siló Igreja Cristã? Que novas vidas sejam alcançadas, que a igreja possa crescer, que algumas atividades que não estão ocorrendo possam voltar a ocorrer na igreja, que a igreja possa envolver-se mais nos encontros de oração, se envolver-se mais nos estudos da palavra. Nós podemos também, como instituição, traçar metas, que Deus possa levantar no nosso meio novos obreiros, novos pastores, novos diáconos. Nós temos projetos. A igreja como instituição tem projeto, e também nós como pessoas temos projetos pessoais. E eu posso até dizer aqui, por que não pensar nos nossos sonhos particulares? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos sonhos. Nós sabemos que Deus não sonha, é um erro. Até deixa eu falar uma palavrinha aqui, me dê licença. Se você costuma ouvir esses louvores aí que fala que tem sonho, que Deus sonha e tal, olha, pega isso e joga fora, irmão. Deus não sonha. Salmo 121 deixa bem claro, Vai dizer lá, leva meus olhos para o monte, onde me virá o socorro. Aí depois ele continua dizendo, olha, o guarda de Israel não dormita, Não pode dormir, ou não tosqueneja aquele que guarda Israel. Quer tosquenejar, quer dormir, dormita, para significado é dormir. O texto está deixando bem claro que Deus não dorme. Se a ideia do sonho, nesse sentido aqui que eu estou colocando, é a ideia do sonho que você tem quando dorme.
Se Deus não dorme, logo Deus não sonha. Tá certo? Então, Deus não tem sonho. Ah, pastor, mas Deus... Então, a gente muda a palavra sonho por plano. Tá certo? Não é melhor a gente usar o termo correto? Então, eu posso dizer que Deus tem planos na nossa vida. Planos sim, mas sonhar não é meu sonho. Certo? Porque geralmente o sonho, ele é um desejo impossível. Você concorda comigo? Às vezes quando você conversa com alguém, olha, eu tenho um sonho e tal, mas você vai ver aquele sonho, para aquela pessoa quando fala aquilo, ela está falando com algo impossível. Por exemplo, eu tenho um sonho de ganhar na Mega Sena, né? É um sonho praticamente impossível. Olha, Deus não tem impossibilidades. Nosso Deus, tudo para Ele é possível. Deus não se contradiz, Ele tudo pode. Então o que acontece? Deus tem planos. Mas nós, eu e você, nós temos sonhos particulares. Sonhos aqui é desejos. Nós temos planos, desejos. E se eu perguntasse aqui a você, você acha que desses seus sonhos, desses seus desejos, muitos desses talvez hoje não são impossíveis aos seus olhos? Talvez seja. É um familiar que você acha que é impossível que ele se converta, é um emprego que você acha que é impossível que apareça. A gente também tem desejos e planos que aos nossos olhos são impossíveis, mas é como eu falei para você, para o nosso Deus não é. Para o nosso Deus não é. E por que não é? Porque olha o que é que ele fala no final do versículo 19: eis que porém um caminho no deserto. Se eu jogasse os irmãos aqui no deserto, ou eu mesmo fosse jogado no deserto, será que eu conseguiria encontrar o caminho para sair daquilo ali? Se eu nunca andei no deserto, com certeza não. E para onde eu olhar, se eu olhar os quatro cantos que eu olhar, vai ter o quê? Terra. Como é que a gente vai sair do deserto? A ideia aqui é que até do impossível, Deus pode colocar um caminho para sair. Uma outra coisa, o deserto, ele tem água, irmão? Não. Mas ele disse que vai colocar rios no ermo. Rios onde não tem água. Rios naquele chão seco. Deus ele é capaz de colocar água em abundância. Ou seja, o nosso Deus está falando o seguinte, que para Ele nada é impossível. Deixa eu explicar aqui para você o contexto logo da passagem. Nós sabemos que o povo de Israel foi levado, o povo de Israel, o reino do norte, foi levado cativo para a Síria, e depois, quase 200 anos depois, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. O profeta Isaías, ele é um profeta bem antes de Jeremias. Mas o Senhor lá atrás, a Isaías, já havia profetizado que um dia o povo de Deus seria levado para o cativeiro babilônico. Você pode observar isso em passagens anteriores a essa que nós estamos lendo. Mas se você observar, já aqui em Isaías 43, no versículo 14 em diante, o Senhor já vai começar, olha só, Isaías ele é bem antes de Jeremias, mas por meio de Isaías, Deus já está avisando ao seu povo que ele vai permitir que o povo seja levado cativo para a Babilônia. Só lembrando, por que o povo foi levado para o cativeiro babilônico? Porque o povo havia desobedecido o pecado contra o Senhor. Mas Deus também já está falando por meio do profeta Isaías que, olha só, o povo vai ser levado cativo, mas que Deus vai preparar o caminho de volta. E o interessante é que se você olhar essa passagem que nós lemos aqui, ela vai se coadunar, ela vai se ligar a outras duas passagens de Jeremias. Eu quero destacar pelo menos uma aqui, só para você entender o que eu quero falar. Se os irmãos puderem, abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 16. Jeremias capítulo 16. Jeremias é depois de Isaías, tá certo? Jeremias no capítulo 16, o versículo 14 e 15. Esse versículo 14 e 15 está ligado a Isaías 43, 18 e 19. Os irmãos encontraram, amém? Olha o que é que diz a palavra do Senhor a Jeremias. Então, Jeremias é depois, historicamente, depois de Isaías. Ele viveu bem depois de Isaías. Lá atrás, o Senhor já havia falado para Isaías o quê? Vou relembrar os irmãos. Que o povo seria levado para o cativeiro, mas que Deus também iria libertar o povo. E aqui Jeremias comprova o que a profecia que Isaías deu, quando ele fala o seguinte, versículo 14: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor,
em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Para aí, olha para mim aqui. O que é que o Senhor está falando para Jeremias? O povo de Israel sempre lembrava de algo impossível que Deus fez por ele. O que foi que Deus fez que parecia impossível aos seus olhos? Tirar Israel do Egito. Todo mundo conhece essa história aqui. E Deus impossivelmente tirou Israel de lá. Quem não conhece a história das 10 pragas? Né? A instituição da Páscoa, a libertação do povo. E Deus tinha um caminho, se você olhar o mapa, havia um caminho para eles saírem sem precisar ir para o mar. Deus mandou Israel para um caminho mais difícil, que tinha um mar. Mas até onde havia o mar, Deus fez o quê? Abriu um caminho para que o povo pudesse passar, e o povo passou. Então Israel, quando olhava para isso, Israel disse o seguinte: olha, né, alguém poderia dizer, olha, o nosso Deus, ou Deus pode fazer algo assim como ele um dia, né, como vive o Senhor, né, que fez subir Israel, os filhos de Israel do Egito, ou seja, libertou o povo, porque isso era comparado à coisa mais grandiosa que Deus fez. Agora Jeremias fala o seguinte: olha, vai chegar um dia que ninguém vai dizer mais isso. Por quê? Porque Deus vai fazer algo ainda maior. O que é que ele vai fazer que é maior? Versículo 15. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte. A terra do norte é a Babilônia, tá bom? E de todas as terras que onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Irmãos, aí agora Jeremias dizendo: olha, vai chegar um momento que não vai se lembrar mais nem do Egito. Vão lembrar do que Deus fez por eles, tirando da terra da Babilônia. Mas observe que o texto vai dizer o seguinte: que Deus iria tirar o povo da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Essa profecia se cumpriu em parte, porque 70 anos depois do cativeiro, o Senhor permitiu, não foi? Que os judeus voltassem para Judá, para Jerusalém. Eles voltaram em 3 levas. Uma primeira, se não me engano, com Zorobabel, que era descendente do rei Davi, ficou como governador. Uma segunda leva de judeus voltaram com Esdras, o sacerdote Esdras, você tem lá o livro na Bíblia, né, o nome dele. E a terceira e última leva que saiu da Babilônia, voltando para Jerusalém, foi com Neemias, que também tem um livro na Bíblia com o nome dele. Mas essa profecia se cumpriu em parte, porque diz que ele também vai tirar de todas as terras. Os irmãos conhecem muito bem que Jesus falou que depois da sua partida não ficaria em Jerusalém olhando para o templo. Você lembra da frase de Jesus? Não ficará aqui no templo pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram, se não me engano, o general Tito, posso estar equivocado o nome, ele foi lá e derrubou o templo, realmente. O templo que havia terminado no ano 66 depois de Cristo. 4 anos depois, esse general destruiu tudo. E foi aquilo que nós chamamos na história da grande diáspora dos judeus, onde os judeus, muitos foram mortos, milhões, diz a história, e os que sobreviveram foram espalhados sobre a face da terra. Teve muita gente que olhou para esse texto, até alguns irmãos lá da Reforma, e eles queriam alegorizar. Não, aqui representa a igreja, não sei o quê, porque eles imaginavam o seguinte: olha, Deus nunca mais vai botar aquele povo naquela terra de novo. Mas eu lembro aos irmãos que da Segunda Guerra Mundial, em especial, né, os comunistas também fizeram isso, mas em especial o nazismo alemão, né, na pessoa de Hitler, perseguiu os judeus. Eu acho que vocês sabem da história. Na Europa dizem que a estimativa é que na Europa viviam 7 milhões de judeus. Hitler com os nazistas mataram 6 milhões. Sobrou 1 milhão. Depois você deve conhecer a história. Aconteceu o movimento sionista. O movimento sionista vem de Sião. Jerusalém tem um outro nome também. Jerusalém também é chamado de Sião. Então o movimento sionista lutava para que Israel, os judeus, pudessem voltar para a sua terra. Algo impossível. Mas eu lembro a você que depois, com a criação, né, da Organização das Nações Unidas, hoje a ONU, anteriormente tinha um outro nome, com a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que presidiu aquela sessão na ONU, foi declarada a criação do Estado judaico, o Estado de Israel. E você sabe muito bem o que aconteceu. Os judeus de todas as partes do mundo puderam voltar para Jerusalém. E hoje, quando você liga a sua TV, qualquer jornal, você escuta notícias, né, de Israel, que existe um país chamado Israel. O Senhor trouxe os seus filhos de Israel de todas as partes da terra. Só que ainda haverá uma terceira
convocação. E essa terceira convocação ainda está para os últimos dias. Não é o meu assunto aqui, nosso assunto aqui é um outro. Mas eu quero falar para você que Deus está cumprindo essa profecia. Deus cumpriu ela em parte e ainda haverá um cumprimento no futuro. Ou seja, o que parece impossível. Irmãos, volto a dizer, se você conhecer um pouquinho de história, você sabe, era impossível os judeus voltarem para aquela terra. Até hoje os judeus são cercados de países que os odeiam. Os árabes tentam a todo custo destruir, mas Israel está lá. Deus cumpre as suas promessas. Eu quero deixar isso bem claro para você. Sabe que não é mais fácil Deus operar o milagre que você deseja do que fazer um povo voltar para a sua terra? Sabe que não é mais fácil Deus operar a cura, a libertação, a salvação de um familiar, né? a vitória na sua vida, do que Deus fazer criar um país? Porque foi isso que Ele fez. Meus irmãos, qual é o impossível para Deus? Não há nada. Deus é aquele que abre, irmãos, o caminho no deserto e coloca rios do erro. Podemos confiar nesse Deus. Mas voltando aqui ao texto, volto a falar para vocês, né? Talvez os irmãos aqui tenham sonhos particulares que pareçam impossíveis na sua vida, mas saiba, o Deus que você serve não é Deus do impossível, Ele é Deus da possibilidade. E eu quero destacar aqui agora, o versículo lá, volta para Isaías, por favor, o versículo 18. O que é que diz o começo do versículo 18? Não vos lembreis das coisas passadas. Queridos irmãos, se você puder, se tiver com a caneta aí, você risca, né? Marca aí essa passagem. Não vos lembreis das coisas passadas. Queridos, a ideia aqui é que os judeus não poderiam ficar presos às coisas do passado, mas eles deveriam olhar que o Deus que operou no passado era o Deus que poderia operar no hoje, no presente. Há duas formas de nós olharmos o passado, e essas duas que eu vou apresentar são formas que, se você não tiver cuidado, serão ruins na sua vida. Primeira forma é o saudosismo de Deus. É quando eu olho para o passado e vejo assim: olha, Deus fez tanta coisa na minha vida, Deus me operou isso, operou aquilo. Aí eu começo a olhar que Deus fez muita coisa, fez milagre na minha vida, mas ao mesmo tempo eu começo agora a murmurar. Porque eu digo: olha, Deus fez isso no passado, mas parece que Deus não faz mais nada hoje. Deus me curou lá atrás, mas Ele não me cura hoje. Deus fez isso, mas não está fazendo hoje. É errado olharmos o passado assim. Mas também tem aqueles outros que olham para o passado e ficam presos ao passado. Olha, você já viu aquele tipo de gente? Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Eu sou assim porque alguém fez isso comigo, operou assim, a pessoa fez um mal a mim, e eu sou reflexo do que as pessoas fizeram comigo. Talvez o meu pai era uma pessoa muito violenta, a minha mãe não me dava amor, os meus familiares fizeram isso comigo, ou então aquele tipo de gente que vem, né? Eu passei por tanta coisa na minha vida, e não sei o quê, e a pessoa fica presa ao passado, porque de tempos em tempos a pessoa volta para o passado, de tempos em tempos a pessoa fica lá, olhando o passado com saudade. Parece que ela está com saudade daquilo que ela sofreu, e ela fica remoendo aquilo ali e tal, aquela coisa toda. Irmãos, guarde uma coisa na mente de vocês: ficar preso ao passado não nos ajuda a seguir. Quem fica preso no passado, no que sofreu, no que viveu, no que aconteceu e tal, não consegue seguir o caminho, porque todo dia que ela acorda, ela está acordando no futuro, né? Porque se eu dormir agora, se eu dormir hoje, e amanhecer, acordar no domingo, o domingo para mim é o meu futuro. Concorda comigo? Então eu não consigo viver o meu futuro porque eu só fico olhando o meu passado. E ficar olhando o passado, meus irmãos, é estar preso. Pastor, como eu deveria olhar o passado? Eu deveria olhar o passado lembrando do que Deus fez, do que Ele operou lá atrás, mas olhar no que Deus operou, sabendo que Ele pode operar hoje. E aqui o ponto é que eu quero chamar a sua atenção: Deus está chamando a atenção que Ele não deve olhar para as coisas passadas, nem considerar as coisas antigas. Por quê? A ideia de Deus aqui nessa passagem é: olha, eu fiz isso no passado, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer no futuro vai ser maior do que eu já fiz no passado. Irmãos e irmãs, o que Deus já operou na sua vida? Deus já fez grandes coisas na sua vida? Irmãos, Deus vai fazer coisas maiores. Deus está dizendo que pode fazer coisas maiores. O que você precisa muitas vezes é se desapegar desse passado e seguir o caminho que Deus tem preparado para você. Meus irmãos e irmãs, Deus tem um caminho preparado para cada um
de nós. Deus tem projetos, Deus tem planos na sua vida, meu irmão, Deus tem planos na sua vida, minha irmã. Só que muitas vezes nós devemos nos colocar à disposição de Deus. Por exemplo, você lembra que Pedro e André eram irmãos? Eles estavam fazendo o quê? Quando Jesus se encontrou com eles, estavam pescando, não foi? Aí Jesus virou para eles e disse assim: vem e segue. Pedro e André podiam ter duas atitudes. Quais seriam as duas atitudes? Seguir a Jesus ou continuar sendo pescadores. Qual era o plano de Jesus para eles? Que eles seguissem a Jesus. Mas eles podiam ter outro plano, porque Deus também, Ele respeita, viu, a escolha do homem. Mas Pedro e André se colocaram à disposição de Jesus, deixaram suas redes, seus barcos e seguiram a Jesus. E agora a palavra vai dizer que aqueles outros não se tornaram pescadores de peixes, né? Mas se tornaram pescadores de homens. Queridos, nós temos que fazer igual Pedro e André. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, o que é que Deus tem para você? Ore a Deus, peça a Deus, leia a palavra, que Deus vai conduzir a sua vida, Ele vai mostrar o que é que Ele tem para operar na sua vida, e você deve se colocar na disposição dEle. Queridos, portanto, eu quero aqui afirmar a vocês, que juntos, eu e você, nós possamos estar aqui, hoje, cumprindo a missão que Deus nos confiou. Eu falei aqui que Deus tem plano na nossa vida, em particular, mas os irmãos também devem lembrar que cada um de nós somos membros do quê? Do corpo, né? Somos membros do corpo cuja cabeça é quem? É Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E eu falo para você uma coisa, Deus também tem uma missão para o corpo dele, para o corpo de Cristo, para a igreja. Qual é a missão que o Senhor tem para a igreja? Os irmãos lembram? Está lá em Marcos. Lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, a Escritura diz o quê? Jesus chamou os seus discípulos e deixou bem claro: ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho a quem? A sua mãe, a seu pai só? Ao seu filho? Não. A toda a criatura. A igreja do Senhor tem uma missão. E nós temos a missão neste mundo aqui de ser sal e luz para este mundo. Nós devemos cumprir a nossa missão de proclamar o Evangelho a todos aqueles que estão ao nosso redor. Meus irmãos, portanto, que hoje possamos investir em pessoas. Você sabia que alguém investiu em você? Para você hoje estar aqui na igreja, alguém investiu em você. Como assim alguém investiu em mim? Para que um dia você estivesse hoje aqui, participando desse culto, alguém orou por você. Orou para que Deus pudesse quebrantar o seu coração, para que Deus pudesse abrir o seu coração, para que um dia você pudesse receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é investir em pessoas. Aquele seu filho, aquele seu familiar que ainda não se converteu, você tem investido nele. Como eu invisto, pastor? Orando pela salvação dele, pregando o Evangelho a ele. Nós devemos orar, pedindo a salvação das almas. John Knox conta a história, o reformador escocês, né? Que quando ele voltou de Genebra, tendo ali um encontro com João Calvino, aprendendo mais do Evangelho, ele decidiu voltar para a Escócia, para lá na Escócia pregar o Evangelho. E conta a história, né, que John Knox, nas suas orações, ele chorava. As lágrimas corriam em seus olhos. E ele ali, soluçando a Deus, ele pedia somente uma coisa. A oração de John Knox, que ele chorava, ele soluçava, chorando era: ó Deus, dá-me as almas da Escócia. Eu lembro quando eu escuto essa história de Paulo. Paulo, certa vez, ele fala, né, que se fosse possível, ele preferia ir para o inferno e ver os seus irmãos judeus se converterem a Cristo Jesus. Mostra o amor que Paulo tinha pelo próximo. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você tem orado pela sua família? Não só da sua casa, não. Porque orar pelos de casa é muito bom, muito fácil. Estou perguntando para aquele primo distante, aquele familiar distante, aquele colega de trabalho, aquele vizinho que um dia você morou ali, hoje não mora mais, é distante e tal, conhecido. Nós devemos, meus irmãos, orar por essas almas. Por exemplo, esse ano nós vamos ter os nossos alvos evangelísticos. Nós temos, se não me engano, 6, 7 alvos evangelísticos que nós oramos ao longo dos meses. Varões, senhoras, né? Crianças, adolescentes, jovens, familiares e depois desviados. Em 2020 você orou por essas classes?
Eu acredito que muitos de nós não. Por que nós não vamos mudar? E agora em 2021 nós vamos clamar a Deus por essas vidas. Você já imaginou alguém que queria, não estou comparando os irmãos a isso não, mas entendo o que eu quero dizer. Imagina alguém que ele é criador de gado, vacas leiteiras, e ele tem apenas uma vaca. Ele precisa, para que o negócio dele cresça, ele precisa, para que ele possa ter, né, crescimento, que ela possa se reproduzir. Ou seja, que ela possa ter um bezerrinho, né, para que assim possa a coisa multiplicar. Eu podia dar um exemplo, uma ovelha também, um criador de ovelha. Se ele só tiver uma ovelha, não vai adiantar muita coisa. Porque se a ovelha morrer amanhã, como é que ele fica? Não é? Eu estou falando isso porque, vamos pegar aqui o exemplo, comparar o crente. Nós somos as ovelhas nas mãos do pastor. Você sabia que tem ovelha que não gera? Tem ovelha que não dá cria? Tem gente que fica 40 anos na igreja servindo ao Senhor, mas não consegue trazer uma alma para Cristo. Imagina, eu volto a dizer, imagina alguém que tem um rebanho de 100 ovelhas e aquelas ovelhas não dão cria. Quando elas morrerem assim, fica como? Perdeu o rebanho. Faça essa pergunta para você: eu sou uma ovelha que gera? Ou eu sou uma ovelha que não tenho dado fruto, gerado frutos? Nós temos que clamar a Deus, e Deus pode nos usar, viu, irmão? Eu lembro a vocês que o Senhor falou aos seus discípulos que ele não tinha que se preocupar com palavras, porque na hora, vamos ver, Deus ia colocar as palavras na boca dos seus filhos. Queridos, que possamos então investir em pessoas, na salvação das almas e na vida das pessoas aqui também. Talvez a gente hoje passando necessidade, eu sei que todos nós passamos também, mas se você puder dividir um prato de comida com alguém, faça. Se você puder estender a mão para ajudar alguém, faça. Não pense duas vezes não, porque Deus, ele é o Criador de tudo. Se Deus te deu, ele deu não somente para você. Lembra que ele que é o dono de tudo, você é apenas um gerente. Então que você nunca recolhe para abençoar o próximo. Meus irmãos, que em 2021 também possamos defender a vida. Hoje nós estamos vendo um mundo onde as pessoas querem a todo custo, né, matar a vida. Você viu que a Argentina agora, no final deste ano, 2020, a Argentina aprovou o aborto. Há muita gente querendo também aprovar isso no Brasil. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos que levantar a bandeira da vida. Nós temos que levantar a defesa da vida, desde a sua concepção. Também nós temos que defender a família tradicional. Família esta, que nós sabemos na história que todo o povo, que a família entrou em decadência, ruiu. Roma caiu porque as famílias foram destruídas. Outros impérios caíram porque a família não foi valorizada. E o que é uma família? A família é como Deus criou. Marido, mulher, só próprio. Todo tipo de família que foge desses padrões, eu estou dizendo, preste atenção no que eu quero dizer. Eu não estou falando que pode ocorrer de uma mulher criar apenas sozinha os seus filhos, ou até mesmo o pai. Eu conheço tanto homens quanto mulheres que criaram, né, seus filhos sozinhos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou falando dessas famílias alternativas que a gente está vendo aí, né? 2 mães, 2 pais, um negócio meio esquisito, né? Agora mesmo, né? O STF está querendo aprovar a bigamia, né? Ou seja, o camarada podia casar com mais de uma mulher e algo do tipo. Essas aberrações são erros. Olha na Bíblia, por exemplo, todos os homens de Deus que tiveram mais de uma mulher, como foi a vida da família deles. Vamos pegar Abraão. Deu certo a família de Abraão, com exceção de Isaac, porque era o filho da promessa, os demais não. Se você pega o caso, por exemplo, de Jacó, que teve 4 esposas, né? Como é que era o comportamento dos filhos de Jacó? Eles tinham ódio do próprio irmão, né? Do José. Toda vez que alguém quis fugir do padrão de Deus, qual foi o padrão de Deus? Deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher. Não foi às suas mulheres, foi à sua mulher. Então, esse é o padrão da família que Deus estabeleceu: homem, mulher e seus filhos. Nós temos que defender isso. E também nós temos que defender os valores cristãos. Hoje nós estamos vendo um mundo que a cada dia que passa um novo tipo de crente, né? É o crente do cabelo raspado de um lado, é o crente da teologia coach, é o crente da prosperidade, e por aí vai. Irmãos, nós temos que defender os valores cristãos, são os valores da Bíblia, não essas ideias modernas.
Nós não temos que ver um cristianismo moderno, nós temos que ver o cristianismo bíblico. E por último, meus queridos, já encerrando, nós devemos orar. Orar para que em 2021 possamos ser sal e luz desta terra. Pensando na oração, eu quero fazer um convite aos irmãos. Ela já me teve avisado anteriormente e acabou nessa correria não comunicando. Amanhã, dia 10. Do dia 10 de janeiro até o dia 17, nós vamos estar realizando a Semana Universal de Oração, que nós sempre realizamos todos os anos. Esse ano um pouquinho diferente, por causa da pandemia, mas ela vai acontecer. A igreja só pode ser sal e luz nessa terra se ela tiver uma vida de oração. E aqui eu quero fazer um convite para você. Primeiro, como tem andado a sua vida de oração? Queridos irmãos, nós temos que orar. Nós temos que ter uma vida de oração. Então eu convido os irmãos a partir de amanhã a nos envolvermos nessa Semana Universal de Oração. E eu tenho certeza que Deus terá uma palavra poderosa para as nossas vidas. Ora a Deus, para que um novo tempo comece em todas as nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Olhe o que você precisa mudar, desapegue do passado, olhe para o futuro. Eu quero só encerrar lembrando você, qual é o nosso futuro? O nosso futuro é ouvir o toque da trombeta e ouvirmos o Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Esse é o nosso destino, esse é o nosso futuro. Então que possamos nos despertar para essa realidade. E possamos então viver como Jesus falou, né? Olhar para onde? Para o alto, porque do alto é que vem a vossa salvação. Irmão, nós temos que fechar nossos olhos muitas vezes para as coisas dessa terra aqui e lembrar que a nossa vida tem que ser uma vida para o alto, uma vida Deus para Deus, para a glória. e sabiamente, com poder, sustenta o que formou seu governo.